Calcule a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado com precisão de 3 casas decimais. Antes de começarmos a resolver o problema, é importante que você saiba por que foi pedido um resultado aproximado para essa integral. Você deve lembrar que toda vez que você vai calcular uma integral definida, você precisa de uma primitiva da função que aparece aqui no integrando. E com essa primitiva, você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo e aí a integral é resolvida. Então, antes de pensarmos em integrar de 0 a 1 essa função, é importante que a gente comece a pensar que função pode ser uma primitiva para exponencial de menos x ao quadrado. Ou seja, o nosso obstáculo inicial é resolver essa integral indefinida, encontrar primitivas para a função exponencial de menos x ao quadrado. E aí é importante você observar o seguinte, que a função menos x ao quadrado é uma função contínua. A função exponencial de base e também é uma função contínua. Logo, essa função cuja integral a gente quer calcular é uma função contínua, pois é a composição de funções contínuas. E a gente sabe que toda função contínua possui primitiva. O grande problema é que é provado matematicamente que é impossível escrever uma primitiva para a função exponencial de menos x ao quadrado. Não é que seja difícil, complicado, é simplesmente impossível. É impossível no seguinte sentido. Pense em todas as funções elementares. As funções polinomiais, as funções trigonométricas, as funções trigonométricas inversas, função exponencial, função logarítmica, enfim, as funções elementares. E aí você vai tentar combinar essas funções num número finito de passos para expressar essa primitiva da função exponencial de menos x ao quadrado. E você não consegue. É provado matematicamente que é impossível, com um número finito de operações, obter uma primitiva para a função exponencial de menos x ao quadrado. Existe primitiva, mas ela não pode ser expressa em termos das funções elementares. Você pode somar, multiplicar, fazer composição, dividir, pode fazer tudo o que você quiser, mas você nunca vai conseguir expressar uma primitiva para essa função num número finito de operações. Ok, então aí está explicado por quê, ou pelo menos dá indícios do porquê foi pedido um resultado aproximado. Porém, existe uma ferramenta que pode nos ajudar a resolver essa integral. Vamos pensar inicialmente na integral indefinida. Então, por um momento, eu vou desprezar esses limites de integração e vou tentar calcular essa integral, que a gente sabe que não pode ser expressa, mas usando série de Taylor, ok? Então eu vou pensar o seguinte, eu vou encontrar inicialmente a série de Taylor para essa função aqui. E aí a gente vai fazer a integração termo a termo, que a gente sabe que pode integrar uma série de Taylor termo a termo. E aí vamos lembrar de uma coisa. A gente sabe qual é a série de Taylor da função exponencial. Aqui, a série de Maclaurin, né? A gente está desenvolvendo essa série em torno do ponto zero. Então, a gente pretende obter a série de Taylor da função exponencial de menos x ao quadrado a partir da série de Taylor da função e elevado a x. Vamos fazer isso. Vou manter aqui, né, o nosso campo de visão e vamos pensar agora. Exponencial de menos x ao quadrado. Como é que eu obtenho uma série para isso? Bom, basta que você observe a série de Taylor da função exponencial e troque x por menos x ao quadrado. E aí você encontra a série. Então isso aqui vai ser somatório, n variando de 0 a infinito, de x elevado a n fica menos x ao quadrado elevado a n. Então eu troquei x por menos x ao quadrado sobre fatorial de n. Aí vamos agora arrumar um pouquinho essa série, né? Então isso daqui vai ficar somatório, n variando de 0 a infinito. Aí o que acontece? Tem um menos 1 aqui multiplicado esse x ao quadrado, vai ficar menos 1 elevado a n, vezes x ao quadrado elevado a n, ou seja, x elevado a 2n, sobre
fatorial de n. Ok? Então agora vamos pensar o seguinte, agora que a gente tem a série de Maclaurin dessa função aí, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a integral indefinida de e elevado a menos x ao quadrado, que a gente vai precisar para calcular a integral de 0 a 1. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, isso daqui é a integral da série, né? Então, já que essa série aqui representa essa função para todo x pertencente a R, então a gente pode trocar a função pela série de Taylor dela. Então, aqui vai ficar somatório menos 1 elevado a n vezes x a 2n sobre n fatorial, n variando de 0 a infinito. E aqui dx. Pronto. Aí vamos fazer o seguinte, até para que fique mais claro, vamos fazer a expansão dessa série aqui, o desenvolvimento dela. Então, quando n é 0, aqui vai ficar menos 1 elevado a 0, que vai dar 1, aqui vai ficar x elevado a 0, 1, sobre 0 fatorial 1. Então, o primeiro termo aqui, ou melhor, o termo de índice 0 é 1. Aí vamos ver o próximo é negativo, né? Porque esse menos 1 elevado a n, ele gera uma alternância de sinal dos termos dessa série aí. Então, menos 1, agora vai ficar x elevado a... Agora a gente vai fazer n igual a 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado e aqui sobre fatorial de 1. A próxima é positivo, vai dar uma série alternada. Então... e observe que os expoentes todos serão números pares, 0, 2, 4, 6, então aqui vai ficar x à quarta, né, que é 2 vezes 2, e aqui fatorial de 2. O próximo é negativo, então vai ficar x à sexta, fatorial de 3, mais x à oitava, fatorial de 4, menos, e aí vai, reticências, passando pelo termo geral aqui, aí eu vou fazer o seguinte, vou manter essas reticências aqui e vou colocar aqui dx. Logo, a integral de e elevado a menos x ao quadrado vai ser igual... Bom, essa integral aqui, a gente vai integrar a série. E para integrar a série, a gente pode integrar termo a termo, ok? Então, isso daqui vai ser uma constante de integração, que vai surgir dessa integração aí, ok? Mais, aqui vai ficar x, já integrei, aqui vai ficar menos x à terceira sobre 3 vezes fatorial de 1, a próxima é positiva, x à quinta sobre 5, fatorial de 2, a próxima é negativa, menos x à sétima sobre 7, fatorial de 3, né? A próxima, positiva, x à nona sobre 9 vezes fatorial de 4, que está ali uma constante, e assim prossegue. Ok? Então, a gente acabou de encontrar, a gente pode até escrever essa série, né, que representa essa integral aqui, como C mais somatório. E aí, qual seria o padrão para identificar aqui os termos dessa série? Bom, a gente tem aí uma alternância de sinal. Isso daqui vai ser menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, porque agora temos potências com expoentes ímpares, e observe que o expoente que aparece aqui embaixo, então o expoente geral é 2n mais 1, aqui também vai aparecer 2n mais 1, vezes, e aqui o fatorial de n, ok? O fatorial de n. Então observe, quando n é 1, 2n mais 1 é 3, quando n é 2, 2n mais 1 é 5. Quando n é 3, 2n mais 1 é 7. Então, aqui é fatorial de n, que é o que já estava, né, na série, né? Isso daqui não foi afetado por integração, então é mantido aqui. Bom, então a gente encontrou aqui a série que representa uma primitiva para a função exponencial de menos x ao quadrado. Aqui você tem a série, né? E aí, claro, esse mais c indica que você tem infinitas primitivas dadas por essa expressão. Agora sim, vamos calcular a integral de 0 a 1. Então,
a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx vai ser igual. Bom, lembre-se que... Opa, aqui é um igual, né? Opa, aqui tem um... Onde saiu esse mais aqui? É tanto somatório, né? Que saiu errado. Aqui era um igual. Vou limpar isso aqui, essa porcaria. Sim, então isso daqui vai ser igual. Bom, essa integral, para a gente calcular ela, a gente precisa do quê? De uma primitiva. Então, esse mais c aqui indica que você tem infinitas primitivas para essa função, todas dadas por essa expressão aqui. Entretanto, no cálculo da integral definida, a gente só precisa de 1. Então, para este cálculo aqui, a gente pode adotar c igual a 0. Aí a gente encontra essa primitiva aqui. Ok? Então, isso daqui vai ser esse somatório, que a gente pode até escrever assim. Você vai ver que é até mais cômodo escrever dessa forma. Observe que aqui já está integrado. A gente já integrou, né? Isso aqui é o resultado da integral. Então não tem mais sinal de integral porque a gente já integrou. Ó. A integral de e elevado a menos x ao quadrado é isso. Então eu já estou usando o resultado da integral. Menos x à terceira sobre 3 vezes fatorial de 1. Né? É só para indicar, né? Esse fatorial de 1 é 1 mesmo, mas a gente escreve para ficar organizadinho. X à quinta sobre 5 vezes fatorial de 2. Menos x à sétima sobre 7 vezes fatorial de 3, mais x à nona sobre 9 vezes fatorial de 4, mais reticências, e isso daqui a gente vai aplicar os limites de integração, de 0 a 1. De 0 a 1. Qual é o próximo passo quando você calcula uma integral definida? Você vai substituir esse número 1 nessa expressão inteira, no lugar do x, menos, aí depois você vai substituir o x por 0 e vai fazer a mesma operação. Mas note que, quando você substituir o x aqui por 0, o que é que vai acontecer? Vai ficar 0, menos 0, mais 0, menos 0, mais 0, ou seja, infinitos zeros. Então, quando a gente substituir esse 0 na expressão, vai zerar tudo, então a gente não precisa nem escrever. Então, a única coisa que a gente vai precisar é trocar o x por 1. Então, vamos fazer isso. A integral de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx não é aproximado não, é igual. Por enquanto é igual. Aí eu vou trocar o x por 1, vai ficar 1 menos 1 à terceira é 1 sobre 3 vezes 1 fatorial, vou colocar logo 1/3. Mais, substituir 1 aqui, 1 à quinta vai dar 1, então todos os numeradores vão ser iguais a 1, né? Então aqui vai ficar 5 vezes 2 vai dar 10. A próxima é negativa, menos 1 sobre, bom, fatorial de 3 é 6. 6 vezes 7, 42. Mais 1 sobre, bom, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2. Então isso daqui vai dar 24. 24 vezes 9 a 216. Eu vou um pouquinho mais além e você vai saber por que daqui a pouco. Bom, o próximo vai ser x elevado a 11, no caso o x é 1, vai ficar 1 elevado a 11, que é 1 mesmo, sobre 11 vezes o fatorial de 5. O fatorial de 5, eu vou escrever aqui, fatorial de 5. A próxima vai ficar aqui. Bom, isso aí é o resultado exato. A integral de 0 a 1 é exatamente o valor para onde essa série converge. E, de fato, essa série converge porque é o valor obtido na série de Taylor quando x é igual a 1. E essa série converge para todo x real. Vamos pensar agora da seguinte forma. Se a gente considera uma certa quantidade de termos, aquilo que a gente despreza é o erro cometido na aproximação. A gente sabe que cada soma parcial representa uma aproximação do valor exato da série, ok? Então, se eu pego os dois primeiros termos, eu tenho uma aproximação. O erro cometido é exatamente o que eu deixo de somar. Se eu pego os 3 primeiros termos, eu tenho uma outra soma parcial e o erro cometido certamente vai ser menor. Então, quanto mais termos você considera, menor será o erro que você vai cometer, ok? E como o resultado
foi pedido com uma precisão de 3 casas decimais, o nosso erro em módulo tem que ser menor do que 1 milésimo. Então a gente quer um erro menor do que 1 milésimo, né? E aí o erro vai, ou melhor, o resultado vai ter uma precisão de 3 casas decimais, porque o erro vai incidir na próxima casa decimal, né? Ok. E aí, como é que a gente tem o controle disso? Até quando a gente precisa somar para que o erro seja menor do que 1 milésimo? Bom, aí vamos lembrar da estimativa de uma soma de uma série alternada, né? Quando você tem uma série alternada e você quer fazer uma aproximação por uma soma parcial, então acontece o seguinte fenômeno. Se eu considero, digamos, as 2 primeiras parcelas para gerar a aproximação, o módulo do erro é menor do que o módulo do primeiro termo negligenciado. Ou seja, se eu usar as 2 primeiras parcelas para gerar uma aproximação para o valor exato dessa integral, o erro cometido vai ser menor que 1/10. Ok? Bom, e isso não é suficiente, porque a gente quer um erro menor do que 1 milésimo. Ok, se eu somar as 3 primeiras parcelas de uma série alternada que converge pelo teste de Leibniz, é importante que se diga isso. Se eu usar os 3 primeiros termos, o erro cometido vai ser menor do que o primeiro termo negligenciado. Então, o primeiro termo que a gente negligencia quando usa os 3 primeiros é -1/42. Então, o módulo do erro cometido vai ser menor do que 1/42, ok? Ok, então como a gente quer um erro menor que 1 milésimo, o primeiro termo a ser negligenciado tem que ser esse daqui. Se a gente despreza todas as parcelas a partir dessa, o erro vai ser menor do que 1/11 vezes 5 fatorial. Observe que eu não poderia considerar essa soma aqui, porque se eu considerasse essa soma, o erro seria menor do que 1/216, e isso não é menor do que 1 milésimo. Mas esse número aqui certamente é menor do que 1 milésimo em módulo. Então, se a gente utilizar essa aproximação, o módulo do erro cometido vai ser menor do que 1/11 vezes fatorial de 5. Bom, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Isso aqui é 120. 120 vezes 11 certamente é menor do que 1 milésimo. Ok? Então, para que a gente tenha uma precisão de 3 casas decimais, o valor aproximado dessa integral é exatamente essa soma aqui. Então, a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx é aproximadamente 1 menos 1/3 mais 1/10 menos 1/42 mais 1/216. E essa aproximação nos dá uma precisão de 3 casas decimais. Fiz a conta aqui mentalmente e encontrei aqui, ó, integral de 0 a 1 de e elevado a menos x ao quadrado dx é aproximadamente 0,7475.